apenas, por enquanto, é uma família-nação, ou uma nação-família. Minha denúncia é grave, é sobre a militância do grupo LGBTT, para quem sou obrigado, por alguns momentos, a tirar o chapéu, pela estratégia, pela força, pelos apoiamentos que possuem, pelos respaldos que têm, porque suas iniciativas se baseiam em altos ideais, direitos humanos, não a violência e sim a cidadania, e através disso conseguiram notoriedade, espaço privilegiado junto ao governo, aos intelectuais desse país, artistas, a mídia em geral, incluindo a mídia dessa casa, que tenho quase certeza não vai divulgar esse discurso, mas se eu estiver errado, que me perdoem, por favor. Trata-se de uma conspiração. Sim, senhoras e senhores, uma conspiração contra o certo, contra a família, contra a continuidade da existência humana. O assunto é angustiante, é desconfortável, gera mal-estar, mas alguém precisa falar. Acredito que cerca de 80% dos parlamentares desta casa são contra as últimas decisões do STF e do STJ sobre a união estável e, posteriormente, a união civil de pessoas do mesmo sexo. E por se tratar de um assunto deplorável, a não manifestação desta casa levou a mais alta corte desse país o direito de pronunciarem, dando assim o seu parecer favorável a essas decisões, porém não unânimes. E o que no meu pensamento foi errado, eles deviam ter copiado o que aconteceu na França, que é um país um pouco mais evoluído que o nosso, onde o parlamento ali foi quem decidiu esse assunto, porque os magistrados disseram que tal assunto era de competência do parlamento, que representava o povo francês. Isso deveria ter acontecido no nosso país também. Quando criança, na escola dominical, onde eu frequentava, nobre padre Luiz Couto, eu me lembro que uma certa vez uma professora contou a seguinte história. Um anjo tentou, na porta do céu, recebendo as pessoas que ali entravam, viu uma mão estranha entrar. Quando ele viu, era a mão do diabo. Então ele tentou tirar a mão do diabo dali, apertando a porta contra a mão dele, mas de repente a mão do diabo começou a envermelhar e o diabo gritando de dor. O anjo, por sua natureza bondosa, abriu a porta para que o diabo tirasse a mão e o diabo colocou o braço inteiro lá dentro. Então, o anjo desesperado, sabendo que o diabo ia entrar, começou a apertar, a pressionar, e o braço do diabo foi ficando vermelho, e o diabo mais uma vez implorou, por favor, abra a porta para eu tirar o braço, e a natureza bondosa do anjo fez isso, e de repente não foi só o braço, o diabo entrou com o corpo inteiro. Moral da história, quando se dá a mão, se quer o braço, se dá o braço, quer o corpo inteiro. Há 2 meses atrás foi a união estável aprovada, semana passada foi a união civil. Ontem, no seminário que houve aqui nessa casa, o seminário sem homofobia, foi pedido evitar discriminações do gênero e diversidade sexual em livros didáticos e paradidáticos utilizados em escola. Ou seja, caberá ao MEC só aceitar materiais de editoras que ou não coloquem a figura de um pai, uma mãe e filhos, ou inclua-se a figura de 2 mulheres e uma criança, ou de 2 homens e uma criança. Semana que vem, na Comissão de Seguridade Social, vai ser votado o projeto que dá o direito ao pensionato ao parceiro homossexual, enquanto no nosso país muitas pessoas passam necessidade por causa do seu problema com a Previdência Social, como as pessoas que moram na roça, como os índios desse país que têm aí o seu projeto já há 12 anos travado e ninguém se levanta para votar o projeto deles. Na justificativa do seminário Escola Sem Homofobia está escrito: a Conferência Nacional LGBT de 2008 aprovou 561 recomendações políticas públicas para o grupo, entre as quais eu passo a destacar e penso a atenção do povo brasileiro e de todos que estão assistindo agora. A inclusão da população LGBT nos programas de alfabetização de escolas públicas, distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática de diversidade sexual para o público infanto de 10 anos e juvenil de 10 a 15 anos. Ou seja, vai ensinar aos nossos filhos que é normal haver a sodomia de homem com homem, etc. Criar bolsa de estudo que qualifique profissionais travestis e transexuais, curso de pós-graduação sobre diversidade sexual num país onde 35% do seu povo é considerado analfabeto. Classificar como inadequada para crianças obras de conteúdos tidos como homofóbicos, como, por exemplo, a Bíblia, porque a Bíblia condena esse assunto. Legalizar o direito do casal homossexual de adotar filhos com registro feito em nome do casal. O termo mãe e pai vai ter que desaparecer dos documentos, porque se for 2 homens, o que vai ser? 2 pais. Se for 2 mães, o que vai ser? 2 mães. Eles pedem presídios especiais para a população LGBT, criação do selo nacional para empresas que apoiam e estimulam o grupo, atenção domiciliar humanizada aos idosos,
Profissionalização para a população LGBT, implementação do programa Viagem Mais Diversidade, reforma agrária para a população LGBT, entre outras coisas mais. A Junta do Conselho Federal da OAB, na Comissão Especial de Diversidade Sexual, no seu anteprojeto, propõe que, no artigo 100 do capítulo 16, o pai não pode ensinar o filho sobre a sua orientação sexual, nem o pastor, nem o padre ensinar o seu rebanho, com direito à pena de reclusão de 2 a 5 anos. O empregador não pode contratar um LGBT, alguém desse movimento, se deixar de contratar a pena de 1 a 3 anos de reclusão. Qualquer estabelecimento comercial que pedir para que 2 homens não se beijem publicamente ali, o dono será autuado de 1 a 3 anos de reclusão. Nas políticas públicas, um pouquinho mais sério, no artigo 106, eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade sexual na esfera pública e privada. Ou seja, eu como pastor não vou poder ensinar isso na minha igreja nem na minha família. Eu faço um apelo aqui aos parlamentares dessa casa, a Frente Parlamentar Evangélica, na pessoa do deputado João Campos, a Frente Parlamentar Católica, na pessoa do deputado Eros Biondini, que por um momento, todos esses parlamentares, sejamos um pouquinho mais do que políticos, que nós possamos ser estadistas, porque o estadista, às vezes ele sacrifica o momento pelo futuro, porque ele pensa no futuro da nação. Que seja sacrificado aqui, se preciso for, os votos e os apoios, mas vamos proteger a família, porque o que uma criança vê, ouve, ela vai levar para o resto de sua vida. Eu quero aqui fazer um apelo e peço agora que me dê só mais um minutinho para que eu possa concluir. Há grandes homens desse país que representam o cristianismo e a família. E com isso eu quero concluir meu discurso dizendo, pedindo ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB do Brasil, ao bispo Manuel Ferreira, presidente da Assembleia de Deus de Madureira, ao doutor Samuel Ferreira, presidente da Assembleia de Deus do Brás, ao doutor Abner Ferreira, presidente da Assembleia de Deus de Madureira, para concluir, senhor presidente, ao pastor Silas Malafaia, que é o presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ao pastor Jabes de Alencar, pastor Samuel Câmara, o missionário R.R. Soares, ao apóstolo Valdomiro Santiago, ao apóstolo Renê Terranova, à apóstola Valnice Milhomes, ao apóstolo Márcio Valadão, ao pastor Jorge Linhares, deputado e pastor Mário de Oliveira, que é o líder da Igreja do Evangelho Quadrangular, ao pastor Cisino Bernardino e Reuel Bernardino, ao apóstolo Estevão Hernandes e Bispa, ao bispo Robson Rodovalho, pastor Fade Fará, apóstolo Ezequiel Teixeira, Marcos Gregório, pastor Simonton, César Augusto, apóstolo Sinomar, apóstolo Doriel, pastor Aguiar Valvassoura, pastor Aloísio Silva, bispo Macedo, pastores Custódio Rangel e Altomir, bispo João Carlos Lopes, pastor Obedes Ferreira da Cunha, pastor reverendo Roberto Brasileiro da Silva, pastor José Carlos da Silva, pastor Ego Coperec. Aos pastores que são pastores de multidão, como Júnior de Souza, Paulo Marcelo, Napoleão Falcão, Abílio Santana, Gesiel Gomes, Adeildo Costa, Carvalho Júnior, Nelson, Youssef Akiva, Gilmar Santos, para concluir, e outros tantos homens que fazem parte desse país e movem grandes massas, a todo o Conselho de Pastores do Brasil, ao reverendo Adail Carvalho Sandoval, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, ao Dom Raimundo Damasceno, presidente da CNBB, Dom Odílio Scherer, arcebispo de São Paulo, ao padre Jonas Abib, presidente da TV Canção Nova, ao Conselho Episcopal da Igreja Católica e todas as suas circunscrições eclesiásticas, bispos, cardeais, arcebispos, padres e presbíteros e diáconos. Fique imaginando uma reunião com todos esses guerreiros, onde com uma visão e determinação e liderança poderemos resgatar as diretrizes moral desse país. Eles juntos somam 95% da população, ou representam 95% de uma população que é cristã nesse país. Ainda dá tempo, ainda é possível resgatar a ética, o moral e os bons costumes. Sou contra qualquer tipo de discriminação, mas também não podemos apoiar aqui que pessoas de outro nível recebam tratamento especial. Que seja divulgado isso nos órgãos de imprensa da Casa.